Tema em Foco é um oferecimento Ótica Lucas, Kel Motos e Bicicletas. Vereador David Santana. Oi, tudo bem? Sua Santa Rita TV traz mais um tema em foco, que discute o que é de mais relevante para a sociedade na atualidade. Hoje, nós estamos recebendo Osana Carneiro. Ela é fundadora e presidente da Associação Paraibana de Autismo, a APA, uma organização que foi criada no ano de 2013 em João Pessoa e desde então tem um trabalho muito relevante quando a gente fala do transtorno do espectro autista. Osana, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vinda ao Tema em Foco. Danilo, eu que agradeço, né? Eu que agradeço como mãe, como profissional e como pessoa que atua na área há tanto tempo e estou sempre junto das famílias. Osana, hoje no programa a gente não vai falar apenas no transtorno do espectro autista, cientificamente falando, ou além de explicar o que é, a gente vai falar muito sobre rotina, os problemas enfrentados pelas famílias que convivem com o transtorno em casa, que têm familiares, como é seu caso. Sua história com autismo começou dentro de casa, né? Exatamente, Danilo. Essa é uma pergunta muito importante porque o autismo de cada casa ele é diferente. O da minha casa, em momentos diferentes também. Porque o autista, na infância, a gente tem mais controle, né? A gente consegue dominar melhor as crises, a insônia. A gente também está menos cansada. Então, quando eles crescem, o meu filho está com 21 anos, o filho das minhas amigas estão já adultos, porque nós começamos em 2009 nosso movimento. E essa rotina ela é muito pesada no trânsito. Levar um filho para uma terapia do trânsito, ele entra em crise. Muitas vezes quebra o carro, quebra a mãe dentro do carro. É meio inacreditável que a gente vive. E só sabe quem vive. Essa é o que define o autismo. Agora, Osana, você estava contando antes que seu filho já está com 21 anos de idade. Exatamente. Quando ele nasceu, que ele foi crescendo, se desenvolvendo, você percebeu que existia algo diferente? Já se falava sobre autismo nessa época? Se falava não. A gente não tinha rede social, né? Inclusive, ele é da época do Orkut, né? E a gente não tinha WhatsApp, a gente não tinha o Instagram. Eu morava em Teresina na época e eu percebia algo diferente na insônia dele, na mesmice. Ele queria sempre a mesma mamadeira e a menina que me ajudava com ele, chamava atenção porque ele não brincava com outras crianças. E no aniversário de 1 ano dele, ele não teve interesse nas pessoas. Ele ficou confuso, muito confuso. E é o que a gente mais percebe no autismo, assim, surdo, e ao mesmo tempo ele ama a vinheta de um jornal, por exemplo. É aquela criança que não escuta a voz dos pais, mas ao mesmo tempo, quando roda a vinheta do jornal, ele corre para assistir. Ele pode estar onde ele estiver. Tem interesse no som mecânico, né? Então, era isso que eu percebia no meu filho, que ele parecia ser surdo, mas ele cantava. Ele parecia ser surdo, mas ele ouvia TV. E foi inclusive usando a TV e a mídia digital que eu ensinei meu filho a falar. Inclusive, seu filho, ele é do suporte 3, é isso? Exato. Então, Osana, explica pra gente quais são os níveis de suporte que existem no TEA e as diferenças entre eles. Então, o nível de suporte 1 costuma não ter dificuldades na fala, comunicação. Eles se comunicam bem, mas eles têm uma inquietação na vivência do dia a dia, aceitação das regras sociais, muitas vezes dificuldades de manutenção ali de escolar, por exemplo, de seguir a rotina das outras crianças. E muitas vezes eles são diagnosticados mais tarde, porque ele não altera a voz, não altera a comunicação, eles reconhecem as pessoas, conversam, falam, mas tem interesses restritos. Costumam gostar muito de bandeiras, dinossauros, gostar de desenham muito bem, geralmente, tem uma tendência, essa habilidade de desenhar. O suporte 2, eu percebo que eles são mais tranquilos, apesar deles ter menos comunicação, porque o suporte 1, mas eu não sinto uma inquietação motora, a hiperatividade, eles são mais sossegados, costumam ir bem para a escola, costumam participar bem dos eventos sociais.
Geralmente, quando participo, assim, de eventos culturais, são o suporte 2. É a minha percepção como profissional. E o suporte 3 ele costuma ter uma inquietação motora muito forte, hiperatividade, insônia e também a comunicação. Muitas vezes eles nunca falam nem a palavra mamãe, não se comunica. E o meu filho, ele aprendeu a falar usando metodologias específicas de comunicação alternativa por troca de imagens, né. Então, essa dificuldade e essa diferença para quem trabalha com autismo, ela é muito clássica, é muito fácil compreender. E muitas vezes o autista de suporte 3 ele vive momentos mais na infância, mais tranquilos. E eu sempre digo, muitas vezes o autista de suporte 1, 2, ele pode enfrentar dificuldades mais severas em determinado momento. Por exemplo, o meu filho teve momentos, eu recebi um título de cidadã pessoense em 2016, ele esteve na câmara, sentou ao meu lado, e hoje ele vive em internação domiciliar. Então, muitas vezes, o autista que hoje está aqui comigo, amanhã ele pode estar em casa internado, porque depende muito da alteração química das medicações, do metabolismo, de como ele reage às medicações antipsicóticas, porque com o tempo, essas medicações de longo prazo, elas podem causar comportamentos que não são do autismo e que são confundidos com comportamentos do autismo, que é a catesia no autismo. Inclusive, eu escrevi esse livro, eu vendo ele, tenho ele na Amazon, publicado na Amazon, que é a catesia no autismo. É a inquietação motora tão severa que ele não consegue parar. Isso deixa uma mãe muito, muito desconfortável de ver o filho daquela forma. Então, o suporte 1, eles costumam muitas vezes passar em concursos públicos, serem médicos, mas outros vivem em casa também. Então, mesmo quando é suporte 1, são diferentes. Pegando um gancho nessa sua resposta, você acredita que assim como acontece em outras situações, com outros transtornos, com algumas doenças, existe um floreamento do autismo? Muitas vezes, para conseguir apoio, para conseguir ajuda, para conseguir visibilidade, as pessoas terminam levando essa situação com encantamento, quando na verdade a realidade é bem diferente. Existe e eu vou explicar o motivo. Hum. A gente é muito criticada. Nós, mães, nós somos muito criticadas. Quando nossos filhos entram em crise, se a gente fala sobre isso, a gente é vista como uma pessoa que falhou. A mãe que não conseguiu, a mãe que não se dedicou, a mãe que não investiu tempo no filho. Porque a gente sabe que a gente lida com um transtorno do neurodesenvolvimento, né? É neurobiológico. Em alguns momentos eles têm epilepsia. Então há um floreamento nesse sentido. Porque também tem os autistas que eles necessitam dessa atenção. A gente fala de um espectro que tem pessoas que cantam, tem pessoas que desenham, mas que têm dificuldades. Então, é um transtorno, assim, que a ciência ainda não explica bem, e a sociedade fica muito perdida realmente. Eu como professora, né, como mãe, eu acolho famílias desde 2009. Eu escuto, eu recebo. Na ONG, Danilo, eu sempre fiz o acolhimento. Eu sempre estive ali recebendo as mães, se conhecendo. Então, há esse floreamento que muitas famílias necessitam e muitas vezes é necessário, porque a gente está falando de um transtorno que tem pessoas que são melhores do que nós de entendimento e tem pessoas que não sabem nem falar o nome mamãe. Então, o espectro ele é muito amplo. E isso confunde a sociedade. E nós precisamos, por exemplo, alguns apresentadores têm filho com autismo, ele apresenta ali o autismo de uma forma que ele vê uma positividade no filho dele. Sim. Por mais que ele tenha muita dificuldade, e cada pessoa tem um jeito de ver. Tem gente que está num sofrimento tão grande que esse floreamento vai machucar essa família, né? Eu estava falando ontem com uma mãe e ela me dizia: eu não aguento nem ouvir falar em corrida, porque ela não pode ir, ela não consegue ir, como meu filho também não vai. Eu não consigo levá-lo, mas eu estou lá, porque eu estou representando ele, eu estou fazendo, né? Então, a gente precisa entender que é necessário fazer movimentos culturais, sociais, inclusão, é necessário, porque a gente precisa falar de autismo, precisa falar das habilidades
das dificuldades. E que muitas vezes eu vou estar aqui hoje sem aquela grande dificuldade, mas amanhã eu posso estar naquela grande dificuldade. Rosana, vamos aproveitar para falar daqui a pouquinho mais diretamente sobre o trabalho que é realizado pela ONG, sobre os eventos, sobre as ações que ela desenvolve, que você inclusive já deu uma pincelada, já começou agora. Mas eu queria aproveitar esse momento também para responder às perguntas do público. Sim, Nossa repórter Cíntia Vicente, ela foi até as ruas para conversar com as pessoas e elas enviaram algumas perguntas para você. perfeito. Vamos ver. Gosto muito de conversar com as pessoas. O que pode causar o autismo? Essa é uma pergunta muito importante para as pessoas entenderem. A ciência ainda não explica com 100% de evidência o que causa o autismo. Acontece que algumas pessoas podem ter autismo de base sindrômica, algumas pessoas podem ter uma síndrome rara ou uma síndrome que causa os comportamentos autísticos. A ciência traz que é uma síndrome genética, né, de base genética. Algumas famílias estão tendo até 4 ou 5 autistas na mesma casa, na mesma família, mas a ciência não explica tão bem ainda que transtorno é esse, que causa acontece. Outros estudos mostram que é falta de algumas vitaminas, já tem estudo mostrando aí que a vitamina B9 não chega ao cérebro de algumas pessoas autistas de suporte 3, é um estudo recente, feito nos Estados Unidos, não é brasileiro. Inclusive aí com uma medicação chamada Leucovorin, que já tem algumas famílias usando com algum resultado. Mas o que causa, ainda a gente não tem uma marca biológica, um marcador biológico da causa. Se foi uma questão na gravidez, se a pessoa nasce com autismo, isso não é muito claro, como por exemplo em outras síndromes, que diz, é um comportamento do cromossomo 21, por exemplo. No autismo ainda não temos esse marcador biológico claro, com a evidência científica. Danilo, quais são os primeiros sinais do autismo na infância? As famílias começam a buscar ajuda quando elas percebem a ausência da fala. A fala atrasa muito, a criança começa a não se comunicar, não aponta, usa a família como ferramenta. Se ela quer um copo, ela leva o pai até o copo. Ela parece ser surda, mas ao mesmo tempo escuta o som de uma TV, uma música. Isso chama muita atenção das famílias. Outra necessidade muito procurada pelas famílias é a questão do sono, a insônia da criança que não dorme, a inquietação. Então, é o que a família começa a perceber, a seletividade alimentar. A criança não come, a criança não dorme, a criança não fala. Eu, como profissional, começo a perceber ali que a criança não tem uma comunicação, não uma percepção do mundo, né? Então, são os primeiros sinais, essa inquietação motora. Os barulhos costumam fazer muito barulho e ter muito interesse em som e imagens musicais. Oi, Danilo. Como é feito o diagnóstico do TEA? O diagnóstico do TEA ainda é clínico. Não existe nenhum exame que comprove que a pessoa tem autismo. Alguns exames que são solicitados pelos médicos, como ressonância, tomografia ou exame genético, eles são para descartar outras síndromes, descartar outras necessidades, mas ela é de base clínica. O profissional faz uma avaliação, por exemplo, eu sou psicopedagoga, eu faço uma avaliação dos marcos do desenvolvimento dessa criança ou desse adulto, porque a gente está fazendo diagnóstico agora de criança, adolescente, adulto, né? Então, a gente, como profissional, a gente faz uma avaliação, avalia os marcos de desenvolvimento, com quantos anos a criança falou ou não falou, se ela escreve, se ela tem comportamento motor adequado para aquela idade. E aí os médicos costumam também fazer a avaliação clínica, né? Então, é um tratamento, uma avaliação multidisciplinar. Costumam ser avaliados por fonoaudiólogos, psicopedagogos, psicólogos. Às vezes leva até 10 sessões para que você consiga compreender realmente como funciona a pessoa. E depende muito da experiência do profissional. Tem profissional que, em uma sessão, ele consegue identificar o autismo. Médicos ou profissionais relacionados à área de saúde conseguem identificar em menos tempo.
tá? Mas aí o diagnóstico diferencial, ele vem com mais sessões de atendimento. Doutora, TEA, autismo, tem cura? Não. Muitos falam, autismo não é uma doença, não tem cura porque não é uma doença, mas assim, a gente sabe que existem doenças que não têm cura. Então, não é por isso que não tem cura, porque ninguém sabe nem o que causou ainda. A gente não sabe a causa, então fica mais difícil identificar como ter uma estabilização, por exemplo. A gente não tem nenhuma medicação que seja para o autismo e que estabilize aquele... O que a gente sabe é que as terapias, elas são muito funcionais. Ensinar a pessoa a falar, a se comunicar. Meu filho é alfabetizado. Ele tem autismo suporte 3. Mas a partir de estudos, que na época não tinha profissionais aqui, mas eu estudei. Eu fui fazer cursos, na época foi meu primeiro curso em 2009, eu fiz em Maceió. Então ali não é uma cura, mas é uma melhora. Mas cura para dizer assim, deixou de ser autista, não existe ainda nenhum caso registrado na nomenclatura brasileira de cura do autismo. Mas a gente deseja muito que as pessoas estudem, que a gente tenha pesquisa, porque não tem ainda. A gente precisa disso, a gente precisa pelo menos de uma medicação que estabilize. Eu sou terapeuta naturopata, estudei pelo meu filho e por muitos, porque a gente sabe que muitos dos nossos comportamentos, quando a gente tem diabetes, Danilo, a gente faz uma dieta livre de açúcar. Quando a gente tem problema de hipertensão, a gente faz uma dieta livre de sal, de gordura. Quando a gente tem qualquer doença, o melhor remédio é a alimentação. E as famílias, muitas não acreditam nessa alimentação no autismo. E eu vou dizer a você, foi o meu melhor recurso. Meu filho hoje fala, se comunica. Meu filho é alfabetizado. Hoje ele dorme bem com uma fórmula de melatonina associado com outros nutrientes que são suplemento alimentar associado a medicamentos. Porque quando você tem uma suplementação alimentar, uma boa alimentação, você vai diminuir os efeitos colaterais dos remédios de longo prazo. Você vai ter um cérebro menos inflamado. A gente não sabe ainda a causa. E se a causa for uma inflamação e você diminui essa inflamação intestinal, você diminui. Então, muitos estudos já mostram que há uma ligação intestino-cérebro no autismo muito forte. E a gente sabe que a nossa alimentação hoje, a alimentação das mulheres, a alimentação dos pais também, porque a concepção é entre duas pessoas, homem e mulher. E hoje, o que eu digo para você que não tem filho autista, pensou em engravidar, não faz o pré-natal pós a concepção, faz um pré-natal antes. Cuide da anemia, procura saber como está a vitamina B12, procura saber se tem metais pesados no corpo. Eu fiz o exame de metais pesados do meu filho. Alumínio, altíssimo. Olha só. Ele deu um pico de 37 pontos de alumínio. Então, a causa ela pode ser diversa. A cura, ela vai depender muito de cada família também. Muitas pessoas podem dizer, não se fala em cura do autismo porque não é uma doença, mas ela traz comorbidades tão importantes que internam uma pessoa em um hospital psiquiátrico, ao ponto daquela pessoa não se auto-reconhecer e se automutilar. Ele está num sofrimento psíquico tão severo que ele se automutila. E ele machuca a sua genitora ou o pai ali. Ele está pedindo socorro. Quando um autista que não se comunica, ou que se comunica, mas está em crise, e ele está se automutilando, se batendo na pessoa que mais ama ele, que é a mãe, que ele ama também, é um pedido de socorro. É dizendo, eu não estou compreendendo o que está acontecendo dentro do meu corpo. E ele externa dessa forma. O meu filho passou por essas crises, e é por isso que ele tem internação domiciliar. Ele chegou ao ponto, até 17 anos, meu filho não tinha agressividade. Eu podia deixar ele sentado com um bebê no colo. Ele não tinha agressividade. Mas após os 17 anos, inclusive, isso é uma coisa que me chama a atenção, porque após 18 anos, a gente já tem dificuldade de encontrar médicos que atendam nossos filhos. Muitos neurologistas, e eu chamava atenção sobre isso, atendem até 18 anos. Então, depois de 18 anos, se você não tem um médico que acompanhe seu filho desde a infância, você vai ter dificuldade em encontrar. A médica do meu filho acompanha ele desde os 6 anos, a neurologista.
Então, ela continua atendendo ele com 21 anos, mas ela não recebe outros pacientes acima de 18, que ela não conhece. Então, veja como há uma mudança hormonal, uma mudança comportamental a partir da vida adulta, que o médico que atende a criança não atende o adulto. Então, há muita mudança aí nesse processo do autismo que não se fala. Então, eu estava ali fazendo um pedido nas minhas redes sociais ontem, de que os estudantes de medicina olhem mais para a neurologia, comecem a estudar mais neurologia, porque há falta. Muito autista e a demanda é muito alta, os médicos não estão dando conta. E muitas vezes o próprio gestor não consegue contratar um profissional, porque não tem o profissional. Entende? A dificuldade. Então, houve um avanço nesse sentido, né? Das terapias, as terapias elas são muito funcionais. A pessoa que tem acesso à terapia cedo, ela pode aprender a falar, a se comunicar, a terapia certa, a terapia de comunicação alternativa, a terapia do análise aplicada do comportamento, a psicopedagogia, ali é um conjunto de ensino, porque o autista ele tem uma capacidade de aprender. E com essa capacidade de aprender, ele pode mudar muito a vida dele. Porque meu filho hoje, por mais que ele tenha dificuldades, ele consegue dizer: mamãe, eu quero dormir. Mamãe, liga o ar-condicionado. Mamãe, eu quero sopa. Parece pouco. Um adulto de 21 anos dizer eu quero sopa, mas é muito para mim. Porque eu sei que ele está com fome. Eu sei que ele quer dormir. Ele está dizendo sobre as necessidades básicas dele. E tem muito autista que não consegue dizer eu estou com fome, eu estou com dor no dente, eu estou com dor de cabeça. E tudo isso se transforma em agressividade. Porque ele entende, poxa, por que você não está me atendendo? Por que você não está me ajudando? Por que eu estou sofrendo tanto? Ele está sofrendo, mas ele não sabe pedir ajuda. E muitas vezes a gente não sabe compreender. Então, me especializei em autismo. Hoje eu sou professora. Ensino pessoas a cuidar das pessoas autistas e das famílias. Porque o irmão do autista sofre muito. A mãe do autista, o pai do autista. As pessoas falam da mãe, mas o pai também sofre muito. Porque muitas vezes aquele homem está ali no trabalho. Imagina, você sai de casa às 7 horas da manhã, enfrenta um trânsito, trabalha. Quando chega em casa, ele vai render a mãe. Que a mãe já está no limite. Porque muitas vezes as pessoas acham que mãe de autista nasceu só para cuidar. Não precisa trabalhar, não precisa se cuidar. Muitas vezes não tem tempo de tomar um banho. A gente muitas vezes não tem tempo de tomar banho, porque muitas vezes a mãe vai para o banheiro tomar um banho, o filho foge e algumas mães encontram o filho morto. Recentemente, muitos autistas saem de casa sem a mãe perceber. Nesse momento que ela ali muito cansada, ela vai tomar um banho. E ele sem noção do perigo, porque é uma das características muito fortes do autismo, é a falta de noção do perigo. Quando você não sabe o que é morrer, Danilo, você não sabe. A gente sabe que se a gente não se alimentar bem, a gente pode adoecer. Eles não têm essa consciência, muitos autistas. E eu sempre falo, cada autista tem o seu potencial e a sua forma de compreensão do mundo. Mas a maioria, 70% dos autistas são suporte 3. Essa é uma realidade que se resume a Santa Rita, a dificuldade para procurar atendimento, para procurar tratamento? Não, Danilo, essa realidade é da Paraíba, essa realidade é do Brasil. Infelizmente, a gente está caminhando muito lento no tratamento, nas resoluções dos autistas. Por isso que foi importante a fundação da Associação Paraibana de Autismo? Exatamente. Com a fundação da Associação Paraibana de Autismo, a gente ajudou a fundar a Associação Campinense de Pais de Autistas, né, eu sou cofundadora da associação. Eu também ajudei a fundar a ONG aqui em Santa Rita, Amparo, por exemplo. Eu já sou ligada às famílias, então a associação ela foi fundada para a gente começar o movimento de famílias. E a gente avançou muito a partir disso. Inclusive tem uma série de trabalhos que são realizados, de ações. Teve corrida que aconteceu, tem a tardezinha inclusiva, tudo isso. Tudo isso. É fazendo inclusão acontecer, né? Então, eu fiz a primeira caminhada dos autistas da Paraíba em 2015.
2010. Eu fui para Brasília, construí a Lei Berenice Piana, de 2012, que foi a lei que o autista passou a ser pessoa com deficiência, que ele ainda não era considerado pessoa com deficiência em 2012. E a partir daí a gente começa a sentir, a gente começa a fundar a ONG, receber famílias de Santa Rita, Cabedelo, Riacho dos Cavalos, Cajazeiras. Eu trabalhei em Souza, ajudei a fundar a ONG Amiga de Souza. Então, a gente saiu pelo sertão da Paraíba. E a ONG ela foi muito importante nesse sentido de fomentar a cultura. E aí nasce a Tardezinha Inclusiva a partir de experiência de Nick, de Marcos Alves. A gente começa a formar a Tardezinha Inclusiva, acolhe Santa Rita, acolhe Cabedelo, acolhe outras cidades. A Corrida Paraibana pelo Autismo, ela nasceu dessa necessidade da gente também trazer as pessoas para o que está acontecendo na atualidade, que é corrida. Muitas pessoas aí estão correndo. Então, a gente traz o autista para viver o momento também, a família participar. Então, a terceira corrida nós fizemos, é uma corrida considerada o maior evento inclusivo do Brasil. Inclusive, São Paulo já liga, pergunta como aconteceu, como a gente pode ajudar a acontecer. Campina Grande também fez a segunda corrida. Eu também ajudei, a gente ali ajudou conversando, porque é um momento também do autista. Mães começam a correr com seus filhos para correr na corrida. Mães começam a correr e ganham ali a corrida, o título de 10 quilômetros. Mães que querem trazer seus filhos para correr. Então, isso é saúde. Porque há um incentivo. A gente faz as coisas por incentivo. Esse é um reforçador. Eu corro, eu ganho uma medalha, eu represento o meu filho. E o meu filho corre comigo e muitas vezes se tornam atletas. Maravilha. Rosana, você falou aí de autistas, atletas, autistas, artistas, que tem um Exatamente. talento que minha amiga, aparecem muitos artistas também lá na ONG, não? Aparecem e a gente faz esse artista aparecer e trabalhar. A gente trabalha também a questão dele ir para o mercado de trabalho. Nós colocamos agora a arte da Beatriz nas camisas da corrida. Que legal, e ficou linda a camisa. Lindo, perfeito. Foram mais de 1.500 camisas com a arte da Beatriz. E ali ela expõe a arte, ela vende a arte dela. E a gente coloca também nos centros que estão sendo inaugurados, a gente agora está colocando a arte dos autistas nos espaços públicos. Coisa boa. Isso é o fomento à arte e cultura no mercado de trabalho. Bom dia. Professora, deixa eu te fazer uma pergunta. Você sem esse óculos aí, hein? Enxerga alguma coisa, consegue viver. Depois dos 42 anos, não. Olha para aí. Se você, assim como a professora Rosana, tem dificuldade de enxergar, enfrenta esse problema, rapaz, faça o seguinte, dê uma passadinha na Ótica Lucas aqui em Santa Rita, porque você vai encontrar os modelos mais transados da moda, bonitos todos, para ficar bem chique e elegante, feita a professora, tá? E o melhor de tudo, vai enxergar bem pagando um preço justo. Ótica Lucas é parceira do Tema em Foco aqui na Santa Rita TV. Inclusive você, empreendedor, comerciante, empresário aqui da cidade, quer incentivar a cultura e a informação local, entre em contato com a nossa equipe, rapaz. Ajuda o Tema em Foco, ajuda a Santa Rita TV. Professora, queria agradecer demais a sua visita, esse bate-papo que a gente teve no Tema em Foco. Fica à vontade para falar um pouquinho mais, principalmente sobre o livro que eu soube que você lançou lá em São Paulo e fazer suas considerações finais. Então, a partir de necessidades de deixar a minha mensagem para muitas famílias, e eu não consigo estar em todos os lugares, eu me tornei escritora. E eu sempre estou escrevendo, estou sempre lançando livro, lancei agora em São Paulo o Guia Prático sobre Autismo, o primeiro guia prático para pais profissionais do Brasil. Eu sou coautora desse livro, que foi organizado pela Literary Books de São Paulo. E em breve a gente está abrindo aqui o lançamento na Paraíba desse livro. Professora Rosana Carneiro, obrigado, viu? Eu que agradeço o espaço. O Tema em Foco de hoje fica por aqui. Essa é uma realização da Santa Rita TV e tem como diretores Rafael Castro e Rony Nascimento. Até uma próxima oportunidade com um tema relevante para a sociedade. Até mais.